Oi, gente! Hoje eu vou começar a fazer uma esfirra aqui. São poucos ingredientes. Esse é meu livro de receita. Tem muitas receitas, já tá bem velhinho. E aí nós vamos fazer esfirra. São pouquíssimos ingredientes. Então aqui, ó, 3 tabletes de fermento. Eu vou usar o fermento seco. Então, ó, um pacotinho equivale a 3 tabletes. Então, só um pacotinho. 1,5 xícara de água morna, 1 copo de óleo, 1 colher de açúcar, 1 colher de sal e farinha de trigo o quanto baste. Então eu vou colocar aqui os líquidos no liquidificador para bater. Aqui eu tenho essa jarra de medida. Ela tem aqui medida de xícaras, de ml, de gramas e farinha. Então aqui, ó, coloquei 1 copo de óleo. Eu sempre gosto de colocar um dedinho a menos, para a massa não ficar pesada. Aqui vai 1,5 xícara de água morna. Uma colher de açúcar, então é 1 colher de mãe, né? E pede também 1 colher de sal. Eu acho 1 colher de sal muito. Então eu coloco uma meia colher assim, ó, de sopa. Porque eu tenho recheio que vai sal, então não acho que a massa deva ser tão salgada. E o nosso pacotinho de fermento. Então coloquei tudo aqui, ó. Não vai ovo. Eu vou bater isso só para misturar. Já bati. Então eu vou colocar aqui numa tigela e vou acrescentar a farinha aos poucos. Vai mais ou menos umas 800 gramas de farinha, tá? Mas aí você vai colocando aos poucos para poder ver o ponto. Então só vou adicionar a farinha. Então, ó, eu vou usar a medida aqui de xícara. Essa daqui tem meia xícara. Então no começo a gente pode colocar aqui, ó. Então, 1 xícara. Eu vou fazer em xícara só para vocês terem mais ou menos a noção de quantas xícaras vão. 1,5 xícara, 2 xícaras. Então vou misturar um pouco e aí a gente vai acrescentando mais. A gente vai sovar essa massa, então não tem problema se ficar gruminhos, porque como a gente vai sovar, vai dissolver. Então aqui 2 xícaras, precisamos de mais. 2,5, 3, 3,5, 4. Lembrando que aqui eu tenho 1 quilo de farinha, então vamos ver quanto que dá. Eu misturei aqui, vou colocar mais uma. Então 5. E vou misturar aqui para incorporar essa farinha. Então aqui, ó, vou colocar mais meia xícara. Ela já tá boa, mas se eu colocar a mão ela vai grudar. Eu tô vendo que ela tá ainda um pouco engordurada. Então eu vou misturar agora. Enquanto der, eu misturo com a colher e depois eu vou pôr na bancada para sovar. Eu já acho que a massa tá boa. E aí eu vou jogar aqui no meu balcão. Então eu vou pôr um pouco de farinha. Minha bancada tá limpa, tá, gente? É uma massa que fica bem levinha. Ela tá bem suave aqui na minha mão. E quando a gente faz a esfirra, ela fica muito leve, essa massa. E ela é uma massa coringa, assim. Você pode fazer enroladinho de salsicha. Você pode fazer vários salgados com ela. Aqui agora é só sovar. Não precisa sovar muito. Só pra incorporar mesmo. Como ela vai 1 copo de óleo, ela fica meio oleosa, então ela não gruda na mão igual massa de pão, sabe? Então eu gosto de colocar mais farinha para tirar um pouco dessa oleosidade. Mas assim, cuidado para não colocar muita farinha para a massa não ficar dura. Então você vai sentindo aqui na mão, né?
de modo que não fique tão oleosa e que não fique dura. Eu tô com o pulso aberto, já há 2 semanas eu tô usando aquela luva e tá doendo um pouquinho aqui, mas como a massa não é tão pesada, eu consigo ir amassando ela aqui, ó. Vocês veem que eu não tô fazendo tanto esforço, eu tô só jogando ela pra lá e pra cá. Ó, dá pra fazer até com uma mão só pra trabalhar ela mesmo, o glúten da massa, no caso. Joga um pouquinho de farinha, conforme você vai vendo que tá muito engordurada. Por isso que eu sempre, na receita pede um copo, mas eu gosto de colocar um dedo, 2 a menos. Ó, a massa tá ótima. É uma massa, ó, bem levinha. Aí eu salpiquei um pouquinho de farinha de trigo aqui numa assadeira, só pra não grudar a massa. Ó, a massa tá linda, tá bem macia, não tá grudando na mão, ó, nada, nada. Então eu vou fazer bolinhas e aí você calcula aí as bolinhas do tamanho que você quer a sua esfirra, maior, menor. Normalmente eu faço assim. E aí a gente faz a bolinha e coloca um pouquinho de distância uma da outra, porque ela vai crescer. E aí você não precisa deixar crescer muito, é só uns 10 minutinhos mesmo para a massa descansar. E você já pode montar as esfirras e levar para o forno. Então assim, é muito prática e muito rápida. Eu creio que entre fazer a massa, deixar descansar e assar, dá 1 hora e meia no máximo. Então dá pra fazer pro lanche da tarde, se vier alguma visita. E eu gosto de fazer e colocar naquele saco VAP, aqueles lá pra guardar alimentos que tem o zíper, e coloco no freezer umas porções. Então se vier alguém é só deixar descongelar e esquentar. Terminar de fazer as bolinhas e aí eu mostro pra vocês. Já fiz as bolinhas aqui, ó. Deu 2 assadeiras, deu 33 bolinhas, ou seja, 33 esfirras. E aí, como hoje tá um pouco frio aqui em São Paulo, eu vou colocar aqui dentro do forno. O forno tá desligado, tá, gente? E aí vou deixar aqui dentro com a luz ligada, porque aí ele ajuda a aquecer a massa e crescer mais rápido. 10 minutinhos só. Aí, enquanto isso, eu vou preparar o recheio. Aqui, ó, já tô fazendo a carne. Então aqui eu tenho meio quilo de carne moída, aí a carne que vocês preferirem. E não tem segredo, o tempero é a gosto. Na minha eu coloquei páprica defumada, pimenta do reino, um pouco de curry, sal, cebola, alho e tomate. E aí eu vou misturar tudo. Aí se você tiver salsinha, cebolinha, se gostar pode colocar. Eu não tenho, então não vou colocar. Aí é só misturar tudo muito bem e depois colocar na massa, tá pronto o recheio. E aí eu vou fazer também um pouquinho de calabresa, meu marido gosta. Agora é só esperar a carne crescer, o recheio já, a carne crescer não, a massa crescer. O recheio já tá pronto, vou cobrir aqui e deixar na geladeira até a hora de rechear as esfirras. Então, gente, vou tirar aqui do forno. Ó, já deu uma crescida nas bolinhas. Ficou aqui mais ou menos uns 20 minutos. Como hoje tá friozinho, eu deixei um pouco mais. Enquanto isso eu fui fazendo os recheios, levei uma louça que tinha. E agora eu vou moldar aqui as esfirras. Aí, ó, já cresceu. Então é só abrir aqui a bolinha, ó. Você vai amassando e fazendo um formatinho da palma da mão. O recheio, a
A gente pega ele cru mesmo, faz uma bolinha, põe aqui no meio. E aí pra moldar é só fazer assim, ó, pega meio com meio. Vai sobrar aqui essa ponta. Então você vai pegar aqui e vai unir aqui e fazer assim, ó. E aqui na frente você vai fazer o bico. E aí inverte ela e ela fica assim. Então vou fazer mais uma. Vai abrindo com o dedo. A massa é muito levinha, gente. Aí você pega aqui e faz uma bolinha. Põe aqui no meio. Meio com meio. Faz a pontinha. Aqui atrás, você une o meio e faz duas pro lado. Então, ó, não tem muito segredo. Dessa mesma maneira, você pode fazer a esfirra aberta. Só que aí, no caso, a bolinha teria que ser um pouquinho maior. Aí, o que você faz? Você põe o recheio aqui, amassa e vira assim a bordinha, ó, pra ela ficar com a bordinha mais larga. Então, a gente faz assim, ó. Pega aqui o recheio e põe aqui no meio espalmado. Dobra aqui pra ela fazer a aberta. Eu não gosto de esfirra aberta, então eu vou fazer fechada todas. E aí vocês vão fazendo todas as bolinhas. Põe uma pra cima, uma pra baixo, o bico, que é pra poder caber mais na sua assadeira. Então, pessoal, já fiz todas. Eu esqueci de mostrar o recheio, ó. Esse daqui é de calabresa. Eu não coloquei nada mais do que cebola e tomate. Só isso, eu não coloquei sal, não coloquei nada, tá? E aí, pra diferenciar, eu fiz uma bolinha aqui nas de calabresa e já vou levar pro forno. Já estão prontas. Vou colocar aqui no forno. Meu forno é pequeno, então vai ter que ficar uma lá em cima e outra aqui na grade, aqui embaixo, mas aí eu vou controlando. E aí, pra assar, é o tempo de ficar moreninha. Se você quiser, pode pincelar uma gema em cima. Eu não vou pincelar nada, vai assim mesmo. Então aqui, ó, mais ou menos uns 30 minutos. Forno a 200 graus. E aí vocês só vão acompanhando. Na hora que ficar moreninha, tá bom. Já está ótimo. Ó, douradinhas. Lembra aquelas que eu coloquei aqui no piso? Elas deram uma torradinha embaixo. Mas nada que não dê pra gente comer, né? A única reclamação que eu tenho desse fogão é esse. Não sei porque o pessoal não faz com duas grelhas, né, Sugar? A gente quer assar duas coisas ao mesmo tempo e não pode, porque aí quando a gente põe lá embaixo queima. Mas enfim, tá aqui prontinha. Vou comer uma aqui. Tá muito bom. Não quer focar? Ó, o recheio tá bem cozidinho. A massa bem fofinha, ó. Bem macia. Muito bom. Se fizerem, me marca.